Jean William Piaget nasceu no dia 9 de agosto de 1896. Nesse ano, aconteceram fatos importantes, como os primeiros Jogos Olímpicos da era moderna na cidade de Atenas. Tal festividade alcançou grandes proporções num período com mais de 100 mil pessoas no local, além de ter várias modalidades esportivas e 14 países participando. Enquanto isso, o Brasil, nesse mesmo período, passava pela primeira epidemia de febre amarela, conhecida na época como a doença do tifo, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que atualmente é conhecido como transmissor da dengue, zika e chikungunya. Se desencadeou em São Simão, município situado em São Paulo, onde fez a população urbana cair de 4.000 para 2.500 pessoas. Ainda nessa mesma época, o Brasil viveu outro período importante que aconteceu no interior do sertão baiano, que foi o início da Guerra de Canudos. Foi o confronto entre o movimento popular de fundo socio-religioso e o Exército da República, que durou de 1896 a 1897. A Revolução de Canudos foi fruto de uma série de fatores, como a grave crise econômica e social em que a região se encontrava na época. Entre todos esses acontecimentos, havia nascido na cidade de Neuchâtel, na Suíça, o criador da epistemologia genética, uma das teorias mais importantes do saber pedagógico. Jean Piaget era filho primogênito e seu pai, Piaget, foi um historiador, arquivista e filósofo românico suíço, um calvista convicto, professor universitário de literatura medieval, e sua mãe Rebecca Jackson, francesa, filha do proprietário da primeira fábrica de aço de Candinho, na França. Sua infância foi passada em um ambiente acadêmico, adquirindo e aprendendo com seu pai uma mentalidade crítica e analítica, assim como um gosto pela escrita e fascínio pelos seres vivos. Piaget foi um menino prodígio. Interessou-se por história natural ainda em sua infância. Aos 11 anos de idade, publicou seu primeiro trabalho sobre a observação de um pardal albino. Desde criança, já mostrava dedicação pela natureza. Seu interesse precoce em zoologia lhe rendeu uma reputação entre os da área, pois aos 15 anos publicou ensaios sobre os moluscos. Aos sábados, Piaget trabalhava gratuitamente no Museu de História Natural. E a partir daí, já é considerado o início de sua brilhante carreira científica. Além disso, desenvolveu um interesse pela epistemologia devido aos impulsos de seu padrinho para estudar os campos da filosofia e da lógica. Em 1915, Piaget consegue concluir seus estudos secundários. Nessa época, estava ocorrendo a Primeira Guerra Mundial, um marco na história da humanidade. Foi o primeiro conflito em estado de guerra total. A nação mobiliza todos os recursos para viabilizar o combate. Nesse contexto, ingressa na Faculdade de Ciências da Universidade de Neuchâtel e publica A Missão da Ideia. Influenciado pela sua mãe, filia-se à Federação Socialista Cristã. Em 1918, obtém o bacharelado em Ciências Naturais e, em seguida, finaliza sua tese, Introdução à Malacologia da região dos Valais. Recebeu o título de doutor em ciências. Nessa época já despertava interesse pela mente humana. Mudou-se para Zurique, onde passou a trabalhar em um laboratório de psicologia. Em seguida, fez um estágio em uma clínica psiquiátrica. Nesse período, assistiu às aulas ministradas pelo psicólogo Carl Jung, discípulo de Freud. Em 1919, Piaget foi para Paris e ingressou na Sorbonne, onde estudou psicopatologia com Georges Dumas e psicologia com R. Pierron. Nesse ano, aconteceu o Tratado de Versalhes, que foi o mais famoso dos tratados de paz assinados após a Primeira Guerra Mundial. Nele, ingleses e franceses impuseram os termos da rendição alemã no dia 28 de junho de 1919.
após longos meses de deliberações. Esse tratado foi entendido pelos historiadores como extremamente rígido e contribuiu para arrastar a Alemanha para uma crise econômica e política. Nessa mesma época, estagiou no hospital psiquiátrico e estudou lógica com André Lalande e Leon. Dessa maneira, foi um renomado psicólogo, filósofo suíço, conhecido por seu trabalho pioneiro no campo da inteligência infantil. Piaget passou grande parte de sua carreira profissional interagindo com crianças e estudando seus processos de raciocínio. Seus estudos tiveram um grande impacto sobre os campos da psicologia e pedagogia. Em 1921, Piaget voltou à Suíça e tornou-se diretor de estudos no Instituto Rousseau da Universidade de Genebra. Lá ele iniciou o maior trabalho de sua vida, a observar crianças brincando e registrar meticulosamente as palavras, ações e processos de raciocínio delas. Em 1923, Piaget casou-se com Valentine, com quem teve 3 filhos, Jacqueline, Lucienne e Laurette. As teorias de Piaget foram, em grande parte, baseadas em estudos e observações de seus filhos, que realizou ao lado de sua esposa. Sua paternidade seria importante não apenas em nível pessoal, mas também em nível profissional, pois seria a observação e análise do crescimento e desenvolvimento de seus filhos, o que, juntamente com a influência de vários outros autores anteriores e a realização dos diferentes estudos mencionados acima, o levaria à elaboração de seu trabalho mais conhecido, a teoria cognitiva evolucionária, na qual ele explora os diferentes estágios de desenvolvimento e a teoria construtivista. Nesse mesmo ano, aqui no Brasil, ocorreu a Revolução Libertadora, onde os libertadores buscavam o fim da Era Borges, articulando uma política de paz no Rio Grande do Sul. Enquanto prosseguia com suas pesquisas e publicações de trabalhos, Piaget lecionou em diversas universidades europeias. Registros revelam que ele foi o único suíço a ser convidado para lecionar na Universidade de Sorbonne, onde permaneceu de 1952 a 1963, até a data do seu falecimento. Ao longo de sua brilhante carreira, Piaget escreveu mais de 75 livros e centenas de trabalhos científicos. Jean Piaget morreu aos 84 anos, em 16 de setembro de 1980, em Genebra, após cerca de 10 dias hospitalizado. Sua morte é um evento de grande relevância, seu legado e sua contribuição para a psicologia sendo um dos mais extensos e relevantes do século passado. Suas teorias sobre desenvolvimento infantil influenciaram um grande número de autores conhecidos, como Brown, Bandura, entre outros, e ainda são valorizadas e levadas em consideração em nível teórico. Ele enfatiza especialmente a importância de sua teoria cognitiva evolutiva, sobre o desenvolvimento de habilidades cognitivas e na qual ele nos fala sobre os diferentes estágios de desenvolvimento. No entanto, este não é o único campo em que ele trabalhou, mas ele fez várias contribuições em campos como sociologia, filosofia ou mesmo biologia. Jean Piaget foi o nome mais influente no campo da educação, um psicólogo e cientista suíço, importante estudioso da psicologia evolutiva, revolucionou os conceitos de inteligência infantil, que provocou mudanças nos antigos conceitos de aprendizagem e educação. Com isso, mudou os rumos da pedagogia mundial.